Olá, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula do projeto de extensão Saúde na Escola Online. Espero que vocês estejam todos bem, que bebam bastante água. E é isso. Bom, primeiramente eu vou falar aqui mais sobre o projeto, né? Esse é um projeto extensivo, né, da matéria de promoção da saúde, que é lecionada pelo professor Flávio Ricardo. E nesse projeto, ele foi separado em grupos, né? A gente foi separado em grupos, no qual cada um foi responsável por falar sobre um tema, né? E o meu grupo, que é composto por mim, Juan Carlos, o Jonathan Lopes, a Michele dos Santos e o Paulo Ricardo, a gente escolheu falar sobre a importância da atividade física para a saúde mental. E a gente pegou esse tema justamente por ser um tema de extrema importância, né, para os dias atuais. Falar sobre a atividade física e sobre a saúde mental. Até porque são duas questões bastante recorrentes hoje em dia e essenciais, né? Que, para que a gente possa viver de uma forma mais saudável. E esses dois temas, eles são bastante ligados, né? Eles são diretamente ligados, visto que pesquisas mostram que o aumento da capacidade aeróbica ela tem uma relação direta com as melhorias das funções cognitivas. Sendo assim, ela contribui, né, para a integridade do cérebro e do sistema cardiovascular. E se exercitar regularmente também ele vai contribuir para o alcance de metas, como, por exemplo, a perda de peso e a tonificação dos músculos, o que pode favorecer na construção e na otimização de uma autoestima. Então, assim, logo de cara aqui eu já falei alguns dos benefícios que, que essa conciliação, né, da atividade física e saúde mental podem proporcionar. Então, agora eu vou falar sobre os objetivos do nosso projeto. O objetivo geral seria justamente esse, né, que é de conscientizar sobre a importância da atividade física para as melhorias das funções cognitivas, que a gente chama, né, de saúde mental. E durante todo o projeto, a gente vai apresentar os benefícios da atividade física, que a atividade física pode proporcionar. Iremos apresentar pontos e dicas para a obtenção, né, de uma boa saúde mental. Vamos apresentar também os riscos e consequências que o sedentarismo pode ocasionar a uma pessoa e entre várias outras coisas. Então, fica ligado aí nas nossas aulas que vai ter bastante coisa para vocês, bastante conteúdo. Então, assim, no total, a gente vai dar 6 aulas. Serão 6 aulas e algumas delas terá uma participação especial, que vai ser da psicóloga Adriele Toledo. Então, a gente vai ter a participação de uma profissional da área da saúde mental, dessa área da saúde mental, e ela vai trazer isso, o conhecimento dela para vocês. Então, fiquem ligados aí. Só que para essa primeira aula, vai ser só eu e o Paulo Ricardo. E a gente vai falar um pouco, né, um pouco sobre a história, sobre a importância da atividade física e trazer alguns aspectos dela. Então, bora lá, né? Bom, eu acho que é inegável, né, a importância da atividade física, né, nos dias de hoje, né? Por todo, por todo o reconhecimento científico, né,
que se tem dela na promoção da saúde. E a atividade física, ela é algo que esteve presente desde a pré-história, né, da humanidade, onde o homem daquela época, né, ele tinha como determinação, né, se podemos dizer assim, sobreviver. E só que para isso ele precisava fazer diversas atividades físicas, né, como por exemplo correr, saltar, lançar, tudo isso utilizando da sua força, né? Então já dava para perceber já desde os primórdios, né, a atividade física, a presença da atividade física naquela época. E ao longo de toda a história, a atividade física ela estava presente na rotina, ela estava presente na rotina da humanidade, né? É, que era associada a cada estilo, a cada época, né? A atividade física ela era meio que adaptada a cada época da nossa história. Por exemplo, a prática dos exercícios físicos, eles vêm desde a pré-história. Depois, ela foi meio que foi se afirmando já na antiguidade. Depois, posteriormente, ela sofreu uma estagnação, né, se podemos dizer assim, na Idade Média, até porque a Idade Média também era foi um período bastante complicado, né? Mas logo em seguida, já na Idade Moderna, ela começou a ser fundamentalizada e posteriormente foi sistematizada, né? Já nos primórdios da Idade Contemporânea. Mas voltando a falar sobre a pré-histórica, o homem pré-histórico ele era meio que marcado, né, pela busca da sobrevivência. No, é, ele tinha basicamente duas preocupações, né, se podemos dizer assim, que seria atacar e defender, né, até porque né, naquela época da pré-história tinha todos os perigos, né, com os animais selvagens e tal. Portanto, os homens daquela época eles meio que realizavam uma série de exercícios de uma forma natural para eles. E isso fez com que eles fossem aprimorando, né, os seus sentidos e suas habilidades físicas, devido a toda essa necessidade, né, de ter que lutar para sobreviver. Depois, com o passar do tempo, mais tarde, já na antiga Grécia, né, na antiguidade, a atividade física começou a ser desenvolvida na forma de ginástica, que significava a arte do corpo nu. E essas atividades eram desenvolvidas com fins bélicos, ou seja, elas serviam como se fosse um treinamento para a guerra. Então, assim, a atividade física escolar, como forma de jogos, danças, ginásticas, que a gente conhece hoje em dia, só foi surgir lá na Europa no início do século XIX, com toda a sistematização, né? E, e foi a partir daí que começou a surgir os infinitos métodos de exercício físico que a gente conhece hoje em dia. Então, teve uma evolução grande durante toda essa história da, da humanidade. Então, assim, o reconhecimento científico da importância da prática da atividade física regular na saúde do indivíduo, a conscientização do grande valor, né, da atividade física como estratégia de prevenção de doenças e na promoção da saúde, são temas que a cada dia que passa vem ganhando mais espaços e exigindo discussões mais aprofundadas. Vale salientar aqui que algumas pesquisas feitas mostraram que em 1946 existiam apenas 12 citações na literatura médica que usavam a palavra exercício. Já em 1994, esse número saltou para 2068. Então, assim, a conscientização dos benefícios da atividade física por parte da população também foram ganhando, vem aumentando a cada dia, gerando engajamento e tudo mais. Ou seja, nada que tudo, assim, as pessoas que não
isso foi causando angústia também e ansiedade nas pessoas que não aderiram a essa prática, que não aderiram à prática da atividade física. Então, assim, é importante que essas pessoas que praticam a atividade física sirvam de exemplos para essas pessoas que ainda não aderiram, né, à prática, para que elas também possam começar a fazer os exercícios físicos e cuidar da sua saúde. Mas eu tenho uma pergunta, né? O que seria atividade física, né? O que é? A atividade física, ela compreende qualquer movimento corporal resultante de contrações musculares, associado a um gasto energético acima do nível de repouso. A atividade física, ela é percebida como um comportamento que pode influenciar a aptidão física, conjunto de atributos adquiridos ou desenvolvidos que habilitam para a realização da atividade física. E ainda pode assumir-se como uma determinante na saúde e de capacidade funcional. E a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, ela identificou a inatividade, né, que é o não cumprimento das recomendações de atividade física, como o quarto principal fator de risco para a mortalidade em todo o mundo. Então, tá aí, né, toda a prova da importância da atividade física. Outra pergunta também bastante recorrente é de qual seria a diferença, né, entre atividade física e exercício físico. A diferença é simples, né? O exercício físico, ele é um conceito menos abrangente, né? Ele constitui uma subcategoria de atividades físicas e define-se por movimentos corporais organizados e repetidos, com o objetivo de manter ou melhorar uma ou mais componentes da aptidão física. E aqui eu trouxe alguns tipos né, de atividade física e eu vou falar um pouco sobre elas. Atividade aeróbia. O, o conceito aeróbio ele remete para a presença de oxigênio. Nesse tipo de atividade física, os principais grupos musculares eles contraem-se a um ritmo constante e prolongado num certo tempo. Ou seja, quanto maior for a aptidão aeróbica de uma pessoa, melhor o sistema cardiorrespiratório ele captará o oxigênio do exterior e ele vai então fixar e transportar ele através da corrente sanguínea. E isso vai promover a utilização dos músculos durante a atividade física. Aqui eu trouxe alguns exemplos de algumas atividades aeróbicas, como por exemplo uma caminhada rápida, corrida, andar de bicicleta, nadar. Então, assim, o que você precisa basicamente é saber qual atividade você gosta mais de fazer, qual você se adapta melhor a fazer, e ir lá e praticar. Sair do sofá e ir lá e praticar. E para manter sua saúde. Então, assim, não tem desculpa para não praticar atividade física. E quais seriam os componentes, né, da atividade aeróbica? A intensidade, que refere-se à taxa com que a atividade física ela é realizada e pode ser considerada em termos de esforço físico gasto. Ou seja, a intensidade é é o tanto de esforço que você faz na atividade, o gasto energético, né? Já a frequência é quantas vezes a pessoa realiza a atividade física aeróbica. Por exemplo, 5 vezes na semana, 7 vezes na semana, uma vez na semana, 2 vezes por semana.
e a duração, que é o tempo da sessão de treino. Então a gente tem esses três componentes, que é a intensidade, que é o quanto de esforço que você vai fazer, a frequência, que é quantas vezes você faz por semana, e o tempo, que é a duração do treino, né? 30 minutos, uma hora, depende aí. E temos uma observação. Os estudos, eles têm demonstrado que o volume total de atividade física, resultante das três componentes acima, né, mencionados, minutos de atividade física, de intensidade moderada ao longo da semana, é mais importante do ponto de vista da promoção da saúde do que qualquer outro componente. Então fica aí essa dica. Agora, a outro tipo de atividade física é a atividade de fortalecimento muscular. Nesse tipo de atividade física, os músculos contraem-se contra uma força aplicada, que pode ser ou não inamovível. Esse tipo de atividade física pode ser realizado recorrendo a objetos relativamente pesados, elásticos ou simplesmente o próprio peso do corpo. E esse tipo de atividade a gente vê mais em conta assim, nas academias, né? E aí tá alguns exemplos, né, de atividades de fortalecimento muscular, como, por exemplo, treino com halteres, flexões de braço, agachamento. E assim, são diversos tipos de exercícios. É só você saber qual os exercícios que você gosta de fazer e ir lá. Então aqui também tem os componentes, né, da atividade de fortalecimento muscular, que é a intensidade, que é o quão pesado é o objeto utilizado pela pessoa, né, o peso, a carga, ou quanta força que é utilizada para mover essa mesma carga. Temos também a frequência, que é a quantas vezes a pessoa realiza atividade de fortalecimento muscular, né? Quantas vezes na semana. E as repetições, que seria quantas vezes a pessoa ela move um determinado objeto. E isso não se aplica, por exemplo, nas atividades de fortalecimento muscular estáticas, como, por exemplo, a prancha. Nessa situação, em vez do número de repetições, é importante determinar a duração do exercício, né? Por exemplo, 30 segundos. Então, aqui a gente tem a intensidade, que seria o tanto a carga, né? O peso, que você vai estar puxando ou empurrando. A frequência, que é a quantidade de vezes que você vai fazer isso na semana. E as repetições, que é quantas vezes você vai mover essa determinada carga. E aqui outra observação são que os efeitos da atividade de fortalecimento muscular, elas são específicos dos músculos que são contraídos durante o exercício. Consequentemente, torna-se fundamental que as pessoas elas realizem os exercícios que envolvam os principais grupos musculares, que são as pernas, as costas, a zona abdominal, o peito, os ombros e os braços. E aí tá as referências, né, que eu peguei para fazer essa apresentação aí para vocês. Então aí, logo em seguida vai estar o Paulo falando um pouco sobre da parte dele, né, falando um pouco mais sobre a atividade física. Então é isso, a minha parte dessa primeira aula é essa. Obrigado a todos, espero que tenham gostado. É isso aí, inscreva no canal aí dos Bárbaros, do projeto. Curta o vídeo, compartilha para os amigos aí e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, não só do meu grupo, mas também de todos os outros grupos da nossa sala. Então, obrigado aí, valeu. Bom, eu estou dando continuidade no que o Juan estava explicando. Como praticar atividade física de forma segura? O primeiro passo que a gente deve procurar é
à procura de um profissional, de um médico. Como funciona isso? Você deve consultar um médico antes de iniciar uma atividade física. É um cuidado obrigatório para qualquer pessoa, principalmente se houver fatores de risco associados, como hipertensão ou diabetes. A atividade física deve ser preferencialmente supervisionada por um educador físico. O profissional deve ser um profissional apto a definir a intensidade, a duração e o tipo do exercício físico, tornando-o mais eficiente e seguro. Mas nos casos em que não for viável o acompanhamento desse profissional, a atividade física não deve ser evitada, mas realizada de acordo com a recomendação médica. Então, o primeiro passo que a gente deve sempre fazer é procurar um médico, porque ele vai saber as condições do nosso corpo. Como? Através de uma bateria de exames, para saber se há algum problema interno que você não tenha percebido ou algo semelhante. Realizar um aquecimento. Exercícios preparatórios são importantes para a comunicação do sistema muscular com o sistema nervoso, e por isso o rendimento fisiológico da pessoa melhora muito. O aquecimento eleva a temperatura corporal e aumenta a frequência cardíaca. Dessa forma, mais sangue é bombeado, levando os nutrientes e oxigênio para os músculos. Além disso, e durante o aquecimento, ocorre um aumento da frequência respiratória, importante para o rendimento. Então, o aquecimento ele vai estar te preparando para um exercício físico. Então, você precisa dessa preparação. Além desses fatores já citados, é de suma importância que o seu corpo já entre na atividade física com uma temperatura elevada para poder estar realizando a atividade escolhida para ser realizada. Como praticar a atividade física? Escolha um local adequado. Ao optar por caminhadas ao ar livre, o ideal é procurar por terrenos livres de obstáculos e buracos, além de planos. Esse cuidado tornará a caminhada mais leve e ideal para quem está começando a praticar o exercício físico. Com a progressão na caminhada, é possível mudar o estímulo, alternando entre terrenos planos e pequenas subidas. Então, isso é um fator de segurança que é de suma importância, porque muitas vezes as pessoas podem não perceber e tropeçar em algum buraco, algum obstáculo que não esteja à vista dela. A intensidade gradual. Para definir a intensidade do treino, deve ser analisado o condicionamento físico individual. Por isso, o ideal é procurar um médico ou um educador físico antes de começar a exercitar-se. De uma maneira geral, comece num ritmo confortável e evolua de acordo com o ganho de condicionamento físico. Então, é preciso você saber o nível que você está. Não adianta você começar de um nível mais elevado para ter uma regressão, um déficit, algum tipo de coisa que pode te prejudicar. Então, sempre do menor para o maior, de forma regressiva. O seu corpo vai se acostumando e tendo evolução gradativa. Ela nunca vai ser de uma hora para outra. Então, tem que ter uma continuidade, tem que ter uma boa alimentação. Tudo isso vai agregar na sua intensidade do seu treino. Tempo e frequência. As primeiras semanas de exercício são um período de adaptação do corpo à atividade física. Por isso, a recomendação é iniciar com 20 minutos, 3 vezes por semana. Na segunda semana, você pode exercitar-se por 20 minutos, 4 vezes por semana. E na terceira, aumentar o treino para uma sessão em 10 minutos, de treino de cada 10 minutos. Na quarta semana, cumpra os 35 minutos, os 5 dias na semana. Nesse momento, você estará cumprindo os 150 minutos de atividade moderadas recomendado pela Organização Mundial da Saúde. A postura correta.
Correr e caminhar são gestos individuais. Cada um possui uma maneira de correr e caminhar. Se o indivíduo se sente bem correndo com o seu tronco mais inclinado ou até mesmo com amplitude de uma passada mais curta, isso não lhe traz desconforto ou gera lesão. Não existe um motivo para tentar modificar tudo isso, a menos que haja riscos para a saúde. Um dos pontos mais importantes a observar é que se deve ser corrigido é a maneira de entrada e saída com o pé no solo. Ela deve ser feita do calcanhar para a parte próxima aos dedos, preparando para a fase em que o pé fica fora do chão. As costas devem permanecer eretas, com o tronco levemente curvado para frente no caso da corrida. E o olhar também deve se fixar à frente, mantendo o pescoço relaxado. O movimento dos braços ajuda no equilíbrio e na coordenação das passadas de forma cadenciada. Se atente aos sinais do seu corpo. Durante o exercício, fique atento à sua frequência cardíaca ao realizar exercício aeróbico moderado. O coração bate mais acelerado, e isso é normal. Mas o aceleramento não deve ser excessivo. Caso sinta seus batimentos cardíacos excessivamente acelerados, pare a atividade imediatamente. A respiração é outro parâmetro para saber se estamos no caminho certo. A falta de ar ao correr ou caminhar indica que as moléculas de oxigênio não estão sendo adequadamente absorvidas pelo sangue. A resposta normal do corpo frente a esse esforço é cessar a atividade. Para evitar a parada brusca, o ideal é, assim que faltar o fôlego, diminuir o ritmo até a respiração voltar ao normal. Então, isso significa que quando o nosso corpo dá sinal, é que alguma coisa não está sendo certa dentro internamente. Então, procure sempre ir nos seus limites. Quando você vê que isso está te prejudicando, é hora de você diminuir e regredir e procurar um profissional que possa te auxiliar nessa transição. Esse foi a nossa apresentação. Então, até mais. Espero que vocês tenham gostado.